Olá, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa prática. Mas antes eu quero conversar com vocês sobre o PI, o projeto integrador. Então, o projeto integrador, ele vai ser o mesmo trabalho que eu pedi. Vocês irão apresentar no dia 19, na nossa aula presencial. Eu até vou anotar aqui na minha agenda. Dia 19, sexta-feira, na nossa aula presencial, às 19h15, lá na instituição. Apresentação do PI, que é o mesmo que foi pedido no trabalho. Vocês não precisam entregar nada por escrito, vocês vão apresentar ou estudo de caso ou um projeto. Fazer os slides, tudo certinho. O primeiro slide, vocês vão colocar a parte nome da instituição, o nome do grupo de vocês, o nome da nossa disciplina, o meu nome. No segundo slide, vocês vão colocar o tema. Se for estudo de caso, já no terceiro slide, vocês vão contar qual é a problemática. No outro item, o que foi realizado em relação àquela problemática. No terceiro item, vocês vão colocar a intervenção, a proposta. E no quarto item, as considerações finais e as referências. Então, alguma problemática, alguma problemática dentro da escola, dentro da área de vocês. Ou da área de história, ou da área de letras, ou da área de pedagogia. Ou então um projeto que vocês queiram desenvolver com seus estudantes. No primeiro item, vocês vão colocar o quê? O tema. Então, desenvolver a leitura, desenvolver um projeto sobre a história de Curitiba, sobre a história do Brasil, enfim. Ou desenvolver algum projeto sobre algum livro dentro da literatura, dentro da gramática, enfim. Na pedagogia, algum projeto para desenvolver dentro da educação infantil, ou de primeiro a quinto ano. Bom, depois do tema, nós temos o quê no projeto? Nós temos objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa, você pode também colocar a justificativa antes do objetivo geral e dos objetivos específicos. Um pouco da fundamentação teórica do tema que vocês escolheram, a metodologia, quer dizer, o passo a passo, aquilo que vocês pretendem aplicar, e as referências. Tá bom? Daí vocês não precisam entregar nada por escrito e vocês irão apresentar no dia 19, que vai valer tanto como nota na minha disciplina e também a nota do PI, tá? A nota do PI. E claro que eu conto com a participação de todos. O estudante que não puder ir na aula presencial, deverá de passar por e-mail ou gravar um curto vídeo, né? Um vídeo curto, né? Melhor falando. Um curto vídeo curto. Meu, agora me enrolei, né, povo? Poxa, me enrolei mesmo. Tá? E mandar para mim, então, até dia 19. Ou mandar os slides no meu e-mail, tá? edi.barney@uniandrade.edu.br, tá? Então, é só vocês pensarem lá certinho em relação a isso.
A qualquer coisa, eu estou à disposição. Pode ser em grupo? Pode. Quanto tempo vocês terão para apresentar o trabalho? Nós temos lá de 15 a 20 minutos cada grupo, né? Mais que isso, senão nós não damos conta. Nós vamos começar às 19h15, nós temos até às 10 horas da noite. Então, acredito eu, de 15 a 20 minutos. Né? Vocês já podem mandar no meu WhatsApp a apresentação. Daí, lá no dia, nós fizemos, então, eu baixo certinho para vocês poderem apresentar e nós discutirmos essas questões. Tá? Bom, hoje o nosso assunto é sobre a formação contínua do professor e a responsabilidade do Estado. Eu coloquei lá um artigo para vocês lerem, tá? Nós vamos falar sobre a formação contínua dos professores e também um pouco sobre a inclusão. E esse é um texto bem interessante para que vocês possam ler e se aprofundar no assunto. Bom, eu vou, então, falar agora sobre a questão da formação do professor e o seu papel. E leiam, né, esse artigo, vocês podem procurar vídeos sobre a formação do professor. É um tema bem importante. O que nós temos que pensar é que a formação do professor não é só responsabilidade do Estado ou da instituição que ele está inserido, mas é responsabilidade dele também, do professor, em buscar a sua formação continuada. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deu certo. Então, vamos trabalhar essa questão agora, né, da formação, né, o professor e seu papel e a sua formação, que vocês já discutiram aí em outras disciplinas. Então, qual é o papel do professor? Ele vai ter que trabalhar a cooperação, os aspectos sociais do processo de aprendizagem, a questão do feedback, tanto para ele quanto para o estudante. Nós temos sempre que pensar que o quê? Que o processo de feedback, de retroalimentação, ele tem que vir numa via de duas mãos. Numa via de duas mãos. A questão da investigação, da reflexão sobre a própria prática, a estimulação, a orientação, a gestão dos materiais didáticos, o domínio das tecnologias educacionais, a avaliação, a organização, a cooperação. Então, o professor, ele precisa pensar no seu fazer pedagógico, no seu plano de ensino, pensar nessa cooperação, nessa questão da avaliação, do domínio. Então, ele precisa pensar na sua formação como um todo. Então, eu posso ser formada em história, em ciências biológicas, em pedagogia, mas eu preciso pensar na minha formação contínua ou continuada. Essa formação do professor. Então, exatamente o que eu acabei de falar, o saber pedagógico, o saber da disciplina, o saber da experiência e os desafios da prática do docente. Eu já estou com quase 35 anos de docência. Praticamente, deixa eu até fazer minhas contas aqui. Deixa eu ver. Mais até. Mais, né? Eu comecei lá com 18 anos, né? Mais de 35 anos de docência. Então, você pensa, e eu digo a vocês, tem momentos que eu penso assim, eu estou começando do zero novamente. Eu tenho que me reinventar, eu tenho que reaprender. Então, a nossa formação, ela é contínua.
Aqui a questão da introdução, identificar o processo da formação, dos desafios, das vivências, da prática, da qualidade, das transformações sociais, da relação entre a formação e a prática do professor. O educador, ele precisa o quê? Como nós já estamos discutindo isso sempre, estamos sempre batendo nessa tecla. Diversificar suas práticas, interagir com o mundo moderno, as mudanças, as transformações, o processo de formação. Esse professor, ele precisa ser o quê? Prático reflexivo. Mas por trás desse prático reflexivo, ele precisa ter o quê? A fundamentação teórica. A leitura teórica dessa prática. Qual é o método de alfabetização que você usa? O silábico, mas o que método é esse? Então, isso é importante. Ensinar deve ser bom, um comprometimento. O professor deve ter o quê? Reflexão crítica, prática, o desempenho com os alunos, ensinar fórmulas, técnicas, uma qualificação, né? Nós temos que sempre estar nos reinventando, existem novas tecnologias, existem novos saberes, novas descobertas, novos métodos, ou às vezes metodologias mais antigas que vêm à tona novamente, que elas são reinventadas, recriadas. Os desafios de ser professor exigem o quê? Tempo, criatividade, flexibilidade, competência, consciência, expressão, formação da personalidade. Proporcionar aqui o ensino o quê? Motivador. Aprendizagem dos alunos. O saber em saber fazer. O saber em saber fazer, o saber aprender, o saber sentir. O professor, ele precisa ser um eterno pesquisador estudioso, juntamente com seus estudantes. O professor não precisa dominar tudo. Ele não precisa dominar tudo. Mas ele precisa estar aberto a quê? A pesquisa, e pesquisar juntamente com os estudantes. A reflexão desse professor e deste estudante, deste aluno, são partes o quê? Fundamentais dessa competência humana. Habilidades, competências, habilidades, atitudes. Ele é dono da verdade? Não. A melhor coisa aqui é o quê? Um relacionamento horizontal. Professor e aluno estarem aprendendo juntos, discutindo juntos, trabalhando juntos, capazes de aprender, a própria história individual e coletiva. Aqui a formação continuada. Eu tirei lá do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, que foi na época da presidente Dilma. Ação prática, teórica e prática. A prática da reflexividade, da reflexão, a identidade profissional, reflexões, memória, professor, troca de experiência entre pares, socialização. Aqui entra o quê? A hora-atividade. A escola não precisa pagar cursos caríssimos
para o professor, mas precisa proporcionar o quê? Horas de estudo, o engajamento, continuar a aprender, a formação de uma rede, a colaboração. Então, tem a hora atividade, pode dar um texto, discutir o texto em grupo, trazer um palestrante para a escola, fazer parcerias com as universidades, estar em contínua formação. E aqui, gerar novo conhecimento. Não adianta estudar, e não gerar um conhecimento, uma prática. Revisar e sintetizar o conhecimento existente. Investigar alguma situação, algum problema, fornecer soluções, explorar, analisar questões, construir ou criar um novo procedimento, explicar com um novo fenômeno. Então, isso aqui é gerar um novo conhecimento, tanto para o professor quanto para o estudante. Aqui, logicamente, nós estamos falando da formação contínua deste professor. Então, revisar, investigar, fornecer, explorar, construir, explicar. Fechando isso, é fantástico. A tecnologia e educação. Então, isso não tem mais como. Eu não domino tudo, tá? Eu não dou conta de tudo, mas hoje eu já consigo o YouTube, gravar vídeos, mexer no celular, procurar alguns aplicativos, selecionar materiais, vídeos para os estudantes, artigos, muitos livros em PDF. E aqui a tecnologia e o aprendizado. 5 dicas para utilizar tecnologia como aliada da educação. Vamos voltar lá, fazer um parênteses. Nós temos as tecnologias simples, tá? As tecnologias simples e as complexas. Então, tecnologia simples é aqui, papel, lápis, caneta, quadro. Até aqui tem uma atividade, aqui com pedrinha. Cheio de pedrinha. Ok? Cheio de pedrinha. Então, são tecnologias simples. Tecnologia complexa é aquela que eu ligo na tomada, o computador, o celular, a máquina de lavar roupa, o ferro de passar roupa, e por aí afora, o liquidificador. Então, os recursos de áudio usados para complementar a aprendizagem, a vantagem, oportunizar aqui a diversidade, os instrumentos pedagógicos, o uso estrangeiro online, aprendizagem, aliás, o uso de estratégias online. Porque, olha, não enxergar nem com óculos está difícil. A questão aqui dos exemplos, oferecer mais alternativas, possibilidades. Importante entender a importância dos recursos visuais. Também não adianta encher de recursos visuais, encher de tecnologia complexa, não. Vamos trabalhar com o que dá certo. E com pouco, e devagar, gradativamente, não um monte de estímulos. O que é aprendizagem baseada em projetos? Então, uma das propostas para desenvolver o trabalho desse bimestre da disciplina de prática é o projeto. Tá? É o projeto ou estudo de caso. Então, se trabalha muito com projetos, ter questionamentos abertos, apresentar para o público, ter espírito de exploração, incluir processos de revisão, dar oportunidade de voz, de escolha, criar a necessidade de saber. Então, você pode tanto
já levar o projeto pronto para a sala de aula ou propor uma discussão. Qual é o roteiro de projeto? Depende. Depende da turma que você vai trabalhar. Você pode fazer um roteiro mais complexo ou mais simples. Tá? Um roteiro mais complexo ou mais simples. Você tem que verificar, dependendo da turma que você está. Você pode trabalhar com a proposta de Freinet. É muito bom, né? O livro lá de Freinet, ele tem outros, mas eu li esse. Estudei muitos através de artigos e fiz um curso baseado na proposta de Freinet, que é a pedagogia do bom senso. Então, você pode trabalhar o projeto com os estudantes. Com os estudantes. Tá? Então, vamos lá. Daí, o roteiro de projeto, cada escola tem o seu, você pode criar um adaptado. Tema, justificativa, problemática, objetivo geral, objetivos específicos, fundamentação teórica, metodologia e referências. Metodologias, 10 passos. Quais são as melhores práticas? Quais são as ferramentas, os templates, né? Os exemplos práticos, melhoria contínua, resposta ágil? Vamos pensar aí. E aqui eu deixei alguns livros aqui, ó. Saberes docentes, a formação profissional, tecnologia digital, o professor e a inclusão. Então, esse material ele vem trazer um pouco dessa discussão da formação continuada. Muitas vezes não resolve só você fazer um curso superior. Ilusão nossa. Eu terminei o curso superior, agora pronto. Não. Mas como é que eu vou gastar? Tem muita coisa aí, né, pessoal, gratuita, muitas instituições aí oferecendo muita coisa gratuita. Então, você precisa ter lá no teu projeto de vida a sua formação contínua, tá? A sua formação contínua. Então, nós precisamos ter o nosso projeto de vida. No nosso projeto de vida, ter aí a questão também do nosso projeto dentro da nossa formação. Tá? Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a inclusão escolar, né? A inclusão das pessoas com deficiência. A primeira coisa que nós temos que pensar é no currículo. As referências técnicas, as tecnologias, os princípios, a teoria, a prática, o planejamento, a ação. O que é esse currículo? Esse currículo é o quê? Um caminho, tá? O currículo deve abordar o quê? A diversidade, a sala de aula, a discussão, as adaptações curriculares de pequeno porte ou de grande porte. A adaptação curricular é quando eu retiro aquele conteúdo, eu retiro aquela parte do currículo para o estudante, tá? Por quê? Porque ele não vai dar conta. Isso nós chamamos, tá? Isso nós chamamos de quê? De adaptação curricular, quando eu retiro o currículo. A adaptação curricular de pequeno porte é feito por quem? Pelo professor, pelo pedagogo, pela equipe pedagógica. Daí aqui eu vou
fazer um plano de ação, trabalhar em cima do PDI, do Programa de Desenvolvimento Individualizado, em relação àquele estudante de inclusão, cego, surdo, com múltiplas deficiências, com síndromes, com transtornos, né? O espectro autista, ou deficiência física, ou altas habilidades e superdotação. E daí nós temos também a adaptação de grande porte, que daí já é alçada administrativa, é quando eu preciso mudar uma cadeira, um equipamento, uma mesa, uma rampa, um banheiro. Então, pequeno porte é do professor e do setor pedagógico, porque ele é referente a quê? Aos conteúdos, a parte pedagógica. O grande porte, ele é da parte administrativa, uma rampa, um tapete tátil, enfim, algum material aí nesse sentido, algum recurso. Então, eu vou do pequeno porte, eu vou discutir aí os objetivos, os conteúdos, o método, o processo de avaliação, a temporalidade do processo de ensino-aprendizagem. Lembrando sempre o que nós estamos discutindo nesta disciplina, que é o quê? A especificidade de cada um. E a adaptação de grande porte, como eu já falei anteriormente, é em relação a quê? Ao ambiente físico específico, os recursos específicos, o uso comum em sala de aula, a criação de ambientes, às vezes de capacitação desse professor, tá? Da capacitação desse professor. As ações da interdisciplinariedade, a transsetoriedade, então eu vou ter que trabalhar aqui com outros setores para alcançar aquele objetivo, né? Eu tenho que me portar lá, a área financeira, a área de projetos, eu tenho que quebrar uma parede, enfim, então eu tenho que pensar nisso. Aí aqui nós temos que pensar em quê? Na equiparação de oportunidades. Mediante a quê? A meio físico, habitação, transporte, saúde, oportunidades educacionais, de trabalho. E os princípios aqui: a ética da identidade, a política da igualdade, a estética da sensibilidade. Cada pessoa é uma pessoa. E aqui trabalhar muito a questão da autoestima, da autoimagem. Esse deficiente, ele tem direito a quê? Ao que nós chamamos de quê? De empoderamento, de escolhas, de decisões, de controle da situação. E a política da igualdade, a questão aqui dos seres humanos, da cidadania, dos deveres, da questão do sexo, da idade, da raça, da condição física, de qualquer característica diferente. Nós estamos no século XXI, nós estamos em quê? Na pluralidade existencial, na diversidade existencial. Ok, garotada? E aqui a política da igualdade. Pensar nessa competência, nessa habilidade, nessa atitude, independente do quê? Da deficiência. A estética da sensibilidade. A inclusão, ela começa de dentro para fora. Não adianta eu ter uma escola altamente equipada, com professores altamente formados, se eu não tenho pessoas inclusivas. E aqui entra o quê? A nossa solidariedade, a nossa responsabilidade, o nosso espírito de prudência,
de se colocar no lugar do outro, de colaborar, de termos liderança, resolução de problemas, conviver com incertezas, inquietação. Pessoal, não é fácil. Eu acabei de fazer uma conta aqui, ó. 35 anos de docência, gente. É muita coisa. E todos os dias eu me esbarro com questões que eu não dou conta, com desafios, me questionando, repensando o meu fazer pedagógico, a minha postura como profissional no mundo que virou de perna cabeça e que é diferente. Outro dia eu estava pensando, né, eu não lembro assim das aulas, dos detalhes, mas quando eu fiz pedagogia, nós estudávamos muito aqueles livrinhos. O que é educação, o que é Paulo Freire, era a coleção O que é. Estava muito em evidência. Eu tenho vários livrinhos aqui do que é existencialismo, o que é homossexualismo. Será que hoje, né? Hoje é totalmente diferente. Então, eu tive que correr atrás. A estética da sensibilidade aqui. A iniciativa, a criatividade, a liberdade. O que é bom? O que é belo? O que é bens? O que é serviço? O que é conhecimento? Os fundamentos aqui. Aprender o possível, a dificuldade, as diferenças. Reconhecer as necessidades desses estudantes, os estilos de ritmos, de aprendizagem. Cada um é um. O currículo, os arranjos, as organizações, as estratégias, as parcerias com a comunidade, os recursos. E aqui nós temos o quê? Os procedimentos arquitetônicos, sem barreiras ambientais físicas. Atitudinal, né? Sem preconceito, sem estigma, sem estereotipos, sem discriminações. Comunicacional, a barreira, né? Na questão aqui interpessoal. Eu posso ter um estudante que não fala, eu tenho que dar voz a ele. A metodologia, os métodos, as teorias técnicas, os instrumentos, as ferramentas, os utensílios, programática aqui, as barreiras, as políticas, as leis, as normas. E o nosso ato pedagógico. E aqui eu vou entrar aonde? Nós temos a adaptação curricular e a flexibilização curricular. São duas coisas diferentes. Não, tá? Adaptação curricular é quando eu retiro alguma coisa do currículo. Eu falo, não, eu não vou trabalhar operações, eu não vou trabalhar frações, eu não vou trabalhar isso, porque esse estudante não vai dar conta. Então, existem muitos autores, muitas pessoas envolvidas na inclusão que são totalmente contra essas adaptações. São a favor a quê? A flexibilização curricular. O que é a flexibilização curricular? É quando eu mantenho aquele conteúdo, mas eu vou criar estratégias diferentes. A cooperação, a colaboração, o envolvimento dos pais, a liderança visionária, a colaboração, a aceitação incondicional, a avaliação, o suporte para a inclusão, a instrução multinível, o aprendizado baseado em quê? Em atividade, em cooperação, trabalhar com pares, com tecnologias diferenciadas, verificar qual é a porta de entrada desse estudante.
que ele realmente tem interesse. O ato pedagógico, a abordagem de linguagem, o apoio de pares, o ensino em equipe. Aqui o suporte aos estudantes, as questões arquitetônicas acessíveis, o transporte, as atendentes escolares, trabalhar com serviços terapêuticos, com computador, com projetos, com comunicação, com família, com artes, com altas habilidades e assim vamos lá. A sala de aula invertida, recebendo a comunidade, fazendo aula passeio, trabalhar com tecnologia expositiva, técnica de estudo, textos, estudos dirigidos, debate, cantos temáticos, cantos de aprendizagem, centro de interesses, laboratórios. Tem muita coisa, pessoal, para trabalharmos aí com estratégias diversificadas. E a avaliação. A avaliação do estudante de inclusão deve ser discutido, feito conselho, discutido juntamente com os estudantes, com os professores, com os pais, se ele faz algum atendimento fora da escola, se ele vai em alguma sala de recursos, discutir isso na totalidade. O ciclo de avaliação, a função diagnóstica, se ele alcançou o esperado, se ele superou, devido à dificuldade dele, fazer essa reavaliação. E aqui eu gosto muito da proposta do professor Ivo Botti, que ele traz o que aqui? Ele tem livro escrito sobre avaliação, ele traz muito mais que isso. Eu trouxe aqui um pequeno recorte da proposta de avaliação da aprendizagem do professor Ivo Botti. Então, esse processo útil, a avaliação tem que beneficiar quem? A todos. Ela é viável, ela viabiliza a sua execução. O processo exato, os instrumentos, as informações pretendidas, o que realmente se quer avaliar. O processo ético, a questão social, a transparência de propósitos, o respeito, a justiça. O professor, o aluno, a escola, os materiais. Fazer o momento da avaliação o quê? O momento de reflexão, de uma reconstrução de todos. Nós somos o quê? Seres inacabados. Quando alguém pergunta assim, quem é você? Eu sou um ser inacabado. Eu estou em eterna construção e reconstrução. A aproximação, a harmonia, o diálogo, o conhecimento, o diálogo entre estudante, pais, debater isso, ter os conselhos de classe, os estudos de caso, trabalhar com o PDI, o Programa de Desenvolvimento Individual, pode ter outro nome, onde eu vou verificar as especificidades desse estudante, o que ele alcançou, o que ele não alcançou. E potencializá-lo dignamente. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E aqui, o desenvolvimento de responsabilidade pelo trabalho. Cada um tem que cumprir a sua parte. A escola, a gestão, os professores, os pais e o estudante. A formação de aprendiz, o processo de decisões.
o domínio do trabalho dos estudantes, dos conteúdos, os estilos de aprendizagem, os melhores resultados. Então, a inclusão, ela precisa perpassar por onde? Por uma postura. Aqui eu deixei um vídeo, né, quem tiver interesse, algumas referências, tá, do Vasconcelos, do professor Ivo José Botti, da Maria de Freitas, e uma mensagem aqui. Inovar é um desafio permanente, colocado a cada dia, a cada hora. Inovar é caminhar um passo à frente, aceitar o risco que é latente e espalhar ideias de mil formas. E aqui nós temos o livro de inclusão da Susan e do William, um guia para educadores, inclusão escolar, desafios e superações. Então, a inclusão é o quê? Acima de tudo, uma postura. Lamentavelmente, existem escolas, tá, pessoal, que não são inclusivas, que elas ainda acreditam na educação, no ensino, no processo aprendizagem, dentro de uma caixinha, né? Todo mundo vai aprender do mesmo jeito, com os mesmos recursos. E isso não serve só para os estudantes que têm deficiência, né, pessoal? Isso serve para todo e qualquer estudante. Serve para todo e qualquer estudante que tenha alguma dificuldade. E daí nós vamos nos deportar a quem? Ao estudante que tem uma dificuldade específica num conteúdo, ao estudante que tem um transtorno de aprendizagem, que é uma disfunção neurológica que vai depender, tá? Que vai depender do quê? De um laudo, que vai depender de um laudo, tá? Que vai depender de um laudo. E vamos ter as pessoas com deficiência. Então, a escola, ela precisa se reinventar, criar estratégias diferenciadas. E uma coisa que eu tenho percebido na minha vida escolar, a falta, muitas vezes, de uma gestão democrática. Tem muitos diretores de escola achando que a escola é delas. E a escola não é delas. A escola é da comunidade, a escola é dos professores, a escola é dos estudantes. Existem regras, existem direitos e deveres, mas a escola ela pode ser discutida. Tanto os seus sucessos quanto os seus insucessos. Eles podem ser discutidos, reconstruídos numa roda de conversa, convidando esses pais, convidando os estudantes. Eu acho muito triste e deprimente quando eu me deparo com gestores e gestoras que acham que a escola é delas. Ou quando barra um pai que não pode entrar na escola. Não pode entrar. Só falta empurrar o pai para fora, a família para fora da escola. Né? E depois ainda
Ai, os pais não participam, não se faz um movimento, não se faz uma mobilização, não se chama esses pais para responsabilidade, não se faz uma reunião, não faz uma palestra diferenciada, nada. Cheio de profissionais, às vezes, capacitados nessa escola para que possam fazer uma fala, uma orientação a esses pais. Ou hoje, né, nós temos tantas instituições de ensino, tantos estudantes precisando fazer estágio, às vezes já estão lá no último período, no último ano, que podem lá fazer uma palestra, ministrar uma fala. Então, é lamentável. A escola precisa ser um espaço aberto, de discussão, de democratização, não cheia de milindres. As pessoas têm que ter liberdade, elas têm que ser felizes. A escola precisa ser feliz. Eu amo o Rubem Alves. Ele sempre trouxe isso. Alegria de ensinar e alegria de aprender. Ninguém é dono de nada, nem eu sou dona de nada. E uma escola inclusiva, ela perpassa, sim, pela formação desse profissional. Mas aí, meus queridos, eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu não sou dona da verdade. E não existe uma varinha mágica, né? Não existe uma varinha mágica para você incluir esses estudantes. Existe, sim, uma vontade de, um desejo de, um trabalho de. Isso é muito importante. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Esse professor precisa, sim, ter o tripé. Ele precisa ter uma formação humana, uma formação técnica, uma formação humana, uma formação técnica e uma formação filosófica. Mas, acima de tudo, ele precisa ter uma formação humana. O amor, a entrega, transcende a técnica. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Um forte abraço a vocês. Até!